Mudanças no ambiente regulatório têm estimulado investidores brasileiros a fazer investimentos no exterior. Eu sou Mitchell Diniz e este é o São Paulo Direct da Dukascop TV. E eu estou aqui com a Ana Cecília Manente, que é sócia da Levi Salomão Advogados. Ana, quais são essas novidades? Basicamente, a CVM permitiu, com a criação de uma nova categoria de investimentos, os investidores profissionais, que os fundos brasileiros registrados na CVM possam aplicar um percentual ainda maior dos ativos no exterior. A CVM e essas mudanças entram em vigor dia 1º de janeiro do ano que vem, 2016. Até hoje, existem duas categorias de investidores qualificados, aqueles que têm mais de 300 mil de recursos, e os investidores ordinários, aqueles que têm menos do que essa quantidade. Os fundos de investimento brasileiros registrados na CVM, onde os regulamentos permitem aplicações no exterior, podem aplicar uma parcela de até 20% dos ativos no exterior. Caso de fundos que recebam um aporte mínimo inicial de R$1 milhão por investidor, podem aplicar até 100% da carteira lá fora. O que faz com que os fundos com uma estratégia específica de alocar para um gestor internacional reconhecido só possa ser ofertado no Brasil para aqueles que tenham no mínimo R$1 milhão para colocar naquele único veículo. Essa mudança regulatória, a partir do ano que vem, faz com que fundos ofertados para investidores que tenham R$1 milhão, mas que aportem qualquer quantidade num fundo brasileiro, apliquem até 40% no exterior, sem qualquer restrição, né? Esses mesmos investidores que tenham até R$1 milhão podem aplicar também até 100% no exterior, desde que o gestor no Brasil faça uma série de investigações do diligência operacional e tenha uma série de um monitoramento mais próximo desses ativos no exterior, e investidores profissionais, aqueles que têm mais de 10 milhões em ativos financeiros, mas que apliquem qualquer quantia no fundo brasileiro, possam aplicar até 100% lá fora, com uma série de dispensas em relação a limites mínimos de aplicação, verificação do fundo no exterior que recebe os aportes. Com isso, os gestores acreditam que vai ser mais fácil ofertar, por meio de fundos locais, estratégias de investimento que contemplem uma parte da carteira alocada lá fora. Essas mudanças devem estimular o surgimento de novos fundos? Acredito que sim, porque hoje os gestores estavam muito amarrados em ofertar para investidores que estivessem dispostos a alocar no mínimo R$1 milhão por fundo, né? Porque a oferta no Brasil tem dois tipos de gestores. A gente tem o gestor brasileiro que vê o ativo no exterior como uma parte de diversificação da sua carteira, então esse gestor pode continuar ofertando o que já tinha, ele estava limitado a 20%, hoje ele sobe essa barra para até 40%, né? E de outro lado a gente tem gestores que não têm um modelo ativo de gestão, mas estão constituindo um fundo de fundos, um fundo brasileiro que é um trampolim para chegar num fundo de um investidor global, de um gestor global, né? Esse fundo, para fazer sentido, ele tem uma estratégia que é 100% de alocação num fundo estrangeiro, um fundo de um gestor americano, de um gestor inglês, um fundo que os brasileiros não tinham acesso por conta dos volumes mínimos que esses gestores estrangeiros exigem. Então esse gestor brasileiro consegue criar aqui um fundo de fundos, unir investimentos menores de investidores brasileiros que juntos formam o pool que se qualificam para investir nesse fundo global, né? Isso não era possível até então, ou a forma de oferta era só para investidores capazes e dispostos a aplicar no mínimo R$1 milhão nesse fundo-alvo, né? Hoje em dia essa barreira caiu, né? Então isso vai estimular sim a indústria. Qual é a importância da flexibilização dessas regras num momento como esse para a economia brasileira? Bom, o momento atual não é o melhor deles, né? A gente vê a taxa aí do real contra o dólar beirando os 4, é uma decisão, a decisão de investir no exterior é um momento difícil para essa decisão ser tomada, tá caro hoje aplicar no exterior, né? Mas a gente sabe como essa oscilação do câmbio acontece, daqui a pouco já está um pouquinho mais baixo, as pessoas se acostumam com esse nível, com essa nova barreira, com esse novo preço, e os investimentos vão continuar acontecendo. Diversificar investimento é uma regra de ouro para qualquer investidor, né? Então, se não for agora, é daqui a pouco, quando estiverem acostumados com o novo preço do dólar. E o que ainda resta de insegurança jurídica? Eu
acho que em relação à insegurança, eu não vejo muita insegurança do lado da CVM, né? As regras são bastante claras. O que existe é uma questão dos administradores de fundos no Brasil adaptarem os seus sistemas, né, para permitir esses investimentos lá fora, e para os investidores estarem mais familiarizados com as estruturas que existem no exterior, né? Em relação a investidores ordinários, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em fundos de pensão, há uma insegurança jurídica, sim. Os fundos de pensão, ou um gargalo operacional mais que uma insegurança jurídica. Os fundos de pensão, que também podem aplicar no exterior, têm hoje uma restrição operacional. Eles só podem aplicar no exterior por meio de um fundo local, do qual eles não podem deter mais do que 25%. Então, esses fundos de pensão, que são grandes aplicadores, precisam estar junto com outros investidores que o diluam até 25%. Então, no mínimo, eu preciso de 4 grandes fundos de pensão investindo os mesmos valores com o mesmo horizonte de investimento. Isso operacionalmente é ruim, né? Seria muito melhor a regulamentação prevê que eles, de fato, vão ter no máximo 25% de um veículo, mas não do fundo brasileiro, do ativo-alvo, né? Então, no caso de um fundo local que aplica num fundo estrangeiro ou numa empresa no exterior, seria interessante que a regulamentação permitisse que eles tivessem que pudessem olhar através das estruturas, né, para garantir esse limite de 25%. Isso facilitaria ainda mais a aplicação do exterior. Mitchell Diniz para o São Paulo Direct da Dukascop TV.